Então, vamos iniciando aí a nossa aula de processo constitucional. Pessoal, só queria também lembrá-los, né, que se eventualmente surgir dúvidas, seja na elaboração do trabalho, e até essa atividade que eu estou passando para vocês, é justamente com o intuito de uh, fazê-los estudar, né, as teorias aí do nexo de causalidade. Por isso que eu trouxe para vocês essa atividade. Vocês vão ter que entender, diferenciar uma da outra. Fazendo esse estudo, vocês vão entender um pouco melhor sobre o nexo de causalidade e, portanto, vão estão aí treinando, estão aprendendo, tá? Por outro ponto que eu quero, como já disse, é estimular a prática de vocês, o treinamento de vocês, de utilizar as ferramentas disponíveis na internet, que são essenciais aí para a atividade do profissional de direito. Uh, e enquanto vocês estiverem fazendo essa pesquisa, vocês têm a liberdade de tirar dúvidas, uh, de me procurar, tá? Então, às vezes, fazendo o estudo, vocês surge uma dúvida, tá? Então, vocês podem tirar na próxima aula, mas também podem utilizar o WhatsApp. Nós temos o nosso WhatsApp, vocês têm o meu contato direto ali no WhatsApp, se quiserem mandar uma mensagem direta, ou mandam ali no grupo. Pode acontecer de, dado o volume ali de material de pergunta que eu recebo, às vezes fica muito movimentado ali, pode ser que eu não veja. Se eu não respondi é porque eu não vi, ou porque às vezes eu vi e eu estava fazendo alguma coisa, atendendo um cliente, uma ligação, e aí eu vi e acabei esquecendo. Isso acontece, tá? Mas aí peço a colaboração de vocês, se isso vier a acontecer, vocês peçam novamente, mandem novamente a mensagem, né? Espera um pouquinho, porque às vezes eu vi, só não pude responder na hora. Espera um pouquinho, manda de novo, e aí eu certamente irei responder. Tá? Falar, professor, já perguntei. Teve um aluno, uma outra turma que mandou, falou, professor, já mandei a perguntar lá no grupo, mas acho que você não viu, tal, tal, tal. Aí eu falei, tá, já te respondo, e eu respondi para ele diretamente. Então, tenham um pouquinho de paciência às vezes, mas de uma maneira ou de outra eu certamente irei responder, tá bom? Uh, Deixa eu abrindo aqui a nossa aula. Peraí. De processo constitucional. Hoje nós iremos ver o mandado de injunção. Tá? Ele é um pouco. A gente viu anteriormente o mandado de segurança e o habeas corpus, né, que são as grandes figuras aí do, do processo constitucional, dos remédios constitucionais, né? Então, eu só queria dar uma retomada aí no mandado de segurança, lembrando que ele vai se aplicar naquelas situações onde eu tenho lá um abuso de autoridade, mas que ele não está restringindo o meu direito de ir e vir. Por quê? Porque se estiver restringindo o meu direito de ir e vir, eu utilizarei de qual? Do habeas corpus. Tá? Então, o mandado de segurança ele é residual. Ele é qualquer outra situação onde há um abuso de autoridade, mas que não esteja ligado a essa limitação do direito de ir e vir, tá? Porque aí eu vou utilizar do habeas corpus, tá? O mandado de segurança ele vai, portanto, ser aplicado nas situações. Nós vimos ali a teoria do fato consumado, que são aquelas situações onde mesmo uma liminar deferida num mandado de segurança, uma tutela antecipada deferida no mandado de segurança, caso ela seja, a sua eficácia já tenha sido atingida, não há sentido em reformá-la. É o caso ali de um mandado de segurança, no caso de um aluno ali consegue um mandado de segurança contra um reitor de uma faculdade para que ele continue estudando naquela faculdade. Ele se forma e hoje ele já advoga, por exemplo, se formou em direito, já passou na OAB e hoje já está advogando. E esse mandado de segurança dele foi movido há 2, 3 anos atrás, enquanto ele ainda estava na faculdade. Há sentido o juiz cassar aquele mandado, aquela liminar?
quais são os efeitos se ele caçar aquela liminar? Ele vai ser proibido de estudar, vai perder o título dele? Né? Não há mais sentido, não há mais. Ele já conseguiu, já acabou ali o direito dele estudar, ele já conseguiu o diploma, não há mais sentido em, uh, em caçar essa liminar, em julgar improcedente. Tá? Nós vimos aí o mandado de segurança coletiva, algumas situações tratadas na, na jurisprudência e na doutrina. E agora nós iremos dar uma olhadinha aí no mandado de injunção. Tá? Então ele tem lá sua previsão no artigo 5º da Constituição e ele, e aqui, isso aqui eu acrescentei recentemente aqui na aula, tá? Essa explicação eu extraí de um site, acho que é o Politize. Já tinha indicado esse site para vocês, quando ele fala de matéria constitucional e ele fala com uma linguagem bem fácil, bem acessível. Eu acho que eles explicam com bastante destreza, tá, as matérias, então, sem muito segredo. É bom às vezes também dar uma olhada, estudar em algo mais simplificado, um pouco mais fácil, para que as ideias fiquem mais conexas. Isso não impede, não nos dispensa de estudar uma doutrina com um linguajar mais rebuscado e com um aprofundamento maior. Eu utilizo aqui o curso de Direito Constitucional do Gilmar Mendes, mas recomendo qualquer um daqueles que estejam ao alcance de vocês, de preferência aqueles indicados pela faculdade, né? Lá na ementa nós temos ali a bibliografia básica, a bibliografia complementar. Basicamente, uma coisa que é interessante do direito constitucional é que vocês vão ver muitas figuras conhecidas ali redigindo obras dessa área, né? Uma boa parcela aí dos ministros do STF eles redigem, né? Obras que abordam essa natureza. Então, esse livro do Gilmar Mendes e do Paulo Branco é muito bem redigido, é um livro excelente que traz algumas opiniões, opiniões não, mas alguns julgados recentes e, claro, né, o Gilmar Mendes ser ministro há tanto tempo, né, por mais que a gente faça críticas às vezes uma outra postura dele, sei que ele consegue ser odiado tanto pela esquerda quanto pela direita, né, mas tecnicamente ele não tem como negar que ele é um grande jurista e não tanto que ele alcançou hoje o cargo de ministro, né? A posição de ministro, para ser mais preciso, né? A posição de ministro do STF. E tem do Alexandre de Moraes, também é uma obra muito boa. Né? Ele escreveu antes de se tornar ministro, inclusive acho que a qualidade da obra dele o motivou a ascender a posição. Né? Então ele também é muito respeitado, a obra dele é muito boa, também faço. Tem do professor, do ministro também, do ministro Barroso, também muito boa. Todas essas obras, de modo geral, são essenciais e excelentes para o estudo do direito constitucional. Então, feitas essas ressalvas, né, vocês, por favor, acompanhem a matéria também na doutrina, também nessa doutrina mais densa, mais aprofundada, e nada impede vocês, às vezes, acessarem ali um artigo, algo que vá trazer uma definição mais concisa, menos complexa, mas que ajuda às vezes a visualizar melhor a natureza de algum instituto, de algum elemento do direito constitucional. E aí, no caso que eu queria tratar com vocês, é do mandado de injunção. Então, o mandado de injunção está lá previsto no artigo 5º da Constituição e ele trata de uma tentativa de solucionar um problema de ordem prática. O que acontece? Antes da Constituição de 88, diversas normas constitucionais relacionadas às garantias de direitos sociais não tinham nenhuma efetividade, ou seja, elas não tinham. Estava lá onde tinha um direito previsto lá na Constituição anterior a 88, uma garantia constitucional, mas não havia nenhuma norma que garantisse aquela garantia. Ficava ali, tinha aquela norma, todo mundo tem direito à saúde. Tá, mas existia o SUS antes de 88? Não existia. Existia alguma forma ali da pessoa ter acesso à saúde? Não. Então todo mundo tinha direito à saúde, mas não tinha nada que dava efetividade ao acesso à saúde.
na nossa Constituição hoje tem lá direito à moradia, né? Todos têm direito a uma moradia digna. Existe lei, existe algo que estimule a criação de moradia digna, né? Existem, né, alguns projetos, existe Minha Casa Minha Vida, né, trazida pelos o governo anterior, tem alguns programas de ordem estadual, tem o CDHU, tem até de ordem municipal, né, nós tínhamos lá com a LUF, Singapura, né, então quer dizer, há um projeto tentando prover ali esse direito de moradia. Então esses direitos, essas garantias constitucionais previstas na Constituição, principalmente lá na Constituição de 88, elas, anterior a 88, elas estavam ali presentes, mas não havia como nós darmos efetividade a ela, não havia como estimular, exigir que fossem criadas normas infraconstitucionais, normas ordinárias, que dessem a garantia a essa, que dessem efetividade, que dessem que fizessem com que essas normas fossem, refletissem a sociedade, que elas fossem cumpridas, tá? Então, elas, apesar de asseguradas com todas as letras na Constituição, esses direitos não eram de fato implementados. E assim eles se tornavam letras mortas, né? Por que são as letras mortas aí? Né? São essas, estava lá escrito, mas ninguém fazia nada, ninguém criava nada, não dava em nada. Em geral, essas normas se caracterizavam por ser genéricas, programáticas, como eu disse aqui, né? Direito à moradia, direito à saúde. Quando é muito ampla, sem previsão específica, um direito amplo, uma norma assim aberta, não havia como, você não conseguia invocar ela para se defender, para exigir algo, não havia nenhuma norma complementar, nenhuma norma ordinária que desse efetividade a ela, então ela se tornava letra morta. Estava ali na Constituição, mas não dava em nada, não refletia a sociedade. E aí um dos exemplos era, por exemplo, a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então dava essa abertura ali, né? Proteção do mercado da mulher. Tá, mas tinha alguma norma que protegia o mercado de trabalho da mulher? Existiam incentivos específicos para a mulher no mercado de trabalho? Não existia. Então, essa fica uma norma aberta, porque você não criou nada para que desse efetividade a ela. Ela ficava ali, né, em berço esplêndido, só que você não conseguia invocar, porque exigia a própria redação dela exige que seja criado uma norma complementar. Não, nos termos da lei, quer dizer, ele pressupõe de que seja criado no futuro normas a complementar essa legislação, tá? Então, é diante dessa realidade que surge, né, diante dessa realidade, constatamos que não existiam meios disponíveis para os cidadãos de exigir alguma ação efetiva do Estado nessas questões, os constituintes de 88, quando foi redigida a Constituição de 88, inovaram e instituíram o tal do mandado de injunção, que é o que nós veremos hoje. Inspirado em instrumentos de outros países, como o juízo de amparo no México e os injusticions dos ingleses, não sei como é que fala, injustición, porque eu vi que é uma palavra com origem latina, mas utilizada na Inglaterra, então não sei como é que é a dicção a fonética que eles dão para a palavra. Esses remédios, portanto, procuram garantir a efetividade de normas programáticas e que o Estado não se omita em relação a elas. Porque é muito fácil colocar na Constituição uma série de direitos, se colocar uma série de direitos, todo mundo tem direito a tudo, no que é na Constituição, mas você não cria meios a dar efetividade a esses direitos, certo? E aí eles perdem efetividade para garantir a efetividade deles, que se criou então o mandado de injunção, tá? Na prática, o que ocorre é que o Supremo Tribunal Federal concede o mandado de injunção quando a pessoa ou o grupo reclamante exige a regulamentação dos direitos constitucionais ainda não tratados em leis ordinárias
como o direito de greve dos servidores públicos. Tá lá na Constituição, tá lá essa possibilidade, mas não há uma norma posterior regulamentando esse direito, tá bom? Portanto, ele faz parte, o mandado de justiça, ele faz parte do grande rol do controle de constitucionalidade concentrado e concreto da omissão. E aí o professor Ailton da Cunha Júnior fala o seguinte: o mandato de injunção foi concedido como instrumento de controle concreto ou incidental de constitucionalidade da omissão, voltado à tutela de direitos subjetivos. Já a ação direta de constitucionalidade, que nós iremos ver mais para frente, por omissão, foi ideada como instrumento de controle abstrato ou principal de constitucionalidade da omissão, empenhando na defesa objetiva da Constituição. Isso significa que o mandado de injunção é uma ação constitucional de garantia individual, enquanto a ação direta de constitucionalidade por omissão é uma ação constitucional de garantia da Constituição. Tá? Então, o que vocês verão mais para frente é que essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão ela até se assemelha ao mandado de injunção, mas eles se divergem quando o mandado de injunção ele vai tratar dessas garantias individuais. E a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela é já uma ação para garantia dos elementos, para a constituição de garantias da Constituição. Tá? Os requisitos para que nós ingressamos com o mandado de injunção. Tá? MI aí no nosso roteiro é mandado de injunção. Tá? 1. A norma constitucional de eficácia limitada, prescrevendo os direitos, liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. E 2. Falta de norma regulamentadora, tornando inviável o exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas acima mencionados, ou seja, a omissão podendo ser total ou parcial. Tá? Então, nós temos que ter essa norma constitucional de eficácia limitada, que vai estabelecer lá uns direitos específicos lá na Constituição. Então, eu tenho que primeiro ter uma previsão na Constituição, e depois eu devo ter o quê? A falta de uma norma regulamentadora. Então, tem a previsão na Constituição e falta de norma regulamentadora, de uma norma infraconstitucional, de uma norma ordinária que dá efetividade a esse preceito constitucional, tá? Não vamos esquecer de desligar o microfone, tá, gente? O mandado de injunção e a ação direta ordinária, ela serve para curar uma, entre aspas, curar uma doença denominada síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Tá? É uma brincadeira aqui porque as normas constitucionais, quando a gente vai se redigir uma constituição, principalmente essas constituições aí tipicamente de origem latina, elas têm essa característica, né, da América Latina, de modo geral. Elas são constituições bastante amplas, que trazem um rol enorme de direitos, mas elas muitas vezes caem ali, elas se encerram na falta de efetividade. Então, é muito fácil escrever uma série de direitos, colocar uma série de previsões ali e não escrever nada depois. Tem direito a isso, tem direito àquilo, tem direito àquilo, né? Mas só que eu não crio nada naquilo, não crio nada para dar efetividade a ela. Por exemplo, se eu colocar ali que o consumidor tem que o direito do consumidor será protegido, está lá na Constituição de 88. Saiu a Constituição de 88. Logo após surgiu o quê? Logo após não, alguns anos depois, surge o Código de Defesa do Consumidor. Então aí você dá efetividade a esse direito do consumidor que a Constituição trouxe. A Constituição fala que eu vou proteger o consumidor. Logo, um pouco depois da sua de ser outorgada a Constituição, o sistema brasileiro, o sistema legislativo, cria um procedimento para a proteção do consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor. Na nossa Constituição de 88 também está lá explícito que o acesso à justiça, que o acesso à justiça será amplo. Como é que eu dou efetividade a isso? Eu crio os juizados especiais cíveis e criminais. Por quê? Porque lá é fácil acesso,
porque nesses juizados eu consigo ingressar com a ação sem a necessidade de pagar custas, por exemplo. Então eu dei efetividade. Tá? Como eu falei aqui para vocês, direito à moradia. Alguns vão falar que não está muito bem efetivado ali, mas existem, de qualquer forma, projetos, né? Como, por exemplo, o, o, o Minha Casa Minha Vida, como eu disse para vocês, o CDHU, etc., são também programas que se incentivam e tentam dar efetividade a esse direito, o direito a uma moradia digna. Direito à saúde, onde é que está efetivado isso? Pelo SUS. Tá? Mas existem tantas outras normas que ainda até hoje não estão efetivadas, não existe ali essas garantias constitucionais ainda não estão devidamente protegidas no nosso ordenamento, não tem ainda regulamento posterior. E, portanto, com essa finalidade foi criada uma mandado de junção, uma ferramenta, uma arma para a sociedade fazer valer essas garantias que foram abraçadas, que foram positivadas na Constituição de 88. Tá? Legitimidade ativa do mandado de injunção individual são as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. E nós temos aí o mandado de injunção coletivo, que pode ser movido pelo Ministério Público, por partidos políticos, com representação no Congresso Nacional. É sempre bom lembrar que os partidos políticos devem ter alguma representação no Congresso Nacional, senão, ou seja, tem que ter algum deputado estadual ou senador ali para ser um partido com representação no Congresso Nacional. Organizações sindicais, né? Não sei se ainda existe sindicato, né? Acho que existe, né? Entidades de classe ou associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. Vocês repararam que esses requisitos aí, eles se repetem, né, no direito constitucional. Né? Não é de agora que a gente vê justamente esses requisitos, né? As associações com ao menos um ano, sindicatos, entidades de classe, partidos com representação no Congresso Nacional, Ministério Público e a Defensoria Pública também, tá? A legitimidade passiva, ou seja, quem vai receber o mandado de injunção, para quem o mandado de injunção vai ser apresentado contra. Lembrando, né, a legitimidade ativa é quem pode apresentar. Legitimidade passiva é quem vai receber. Lembrando que na legitimidade ativa, falei aqui do mandado de injunção coletiva, o individual são as pessoas jurídicas aí, pessoas naturais, que é a pessoa física, tá? No direito civil a gente usa o termo pessoas naturais, mas é a pessoa física, tá? Pessoa física é um termo mais do direito empresarial, do direito comercial, tá? Porque a gente fala de CPF, a gente fala de pessoa física. Mas às vezes fica mais fácil a gente entender. Pessoa natural é pessoa física. E a pessoa jurídica, que aí sim é a mesma coisa, que tem CNPJ, é aquela, a empresa, né? Tipicamente que a gente pensa da empresa, tá? A pessoa jurídica. Não é necessariamente apenas a pessoa jurídica, tá, gente? Não é apenas a empresa, mas só para facilitar aqui. E o mandado de injunção coletiva pode ser movido pelo Ministério Público, pelos partidos políticos com representação, Congresso Nacional, organizações sindicais, entidades de classe ou associações legalmente constituídas, funcionando lá pelo menos um ano, e a Defensoria Pública. Tá? E legitimidade passiva, então quem vai receber, ele vai ser impetrado contra o poder, o órgão ou a autoridade, com atribuição para editar a norma regulamentadora. Então, se quem tinha que criar a norma, por exemplo, era o governo estadual, você vai entrar com mandado de injunção contra o governo estadual. Tá? Se era o governo municipal, vai ser contra o governo municipal. Se é o governo federal, você vai entrar contra a União, contra o governo federal. Tá? A competência na Constituição Federal estão presentes lá nos artigos 102 e nós veremos agora aqui em seguida. O mandado de segurança, então, quando a norma regulamentadora for de atribuição do presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado, das mesas de uma das casas legislativas do Tribunal de Contas da União
de um dos tribunais superiores ou do próprio STF. Então vai caber ao STF quando for aí dessa esfera federal, tá? Isso também a gente já percebe que é uma constante na Constituição. Sempre quando a gente tange ali referente à natureza ali de quem vai, que é a competência de julgamento, né? Portanto, vai sempre recair ali nos órgãos, se for de ordem federal, se for esses órgãos aí, Câmara dos Deputados, se for esses órgãos que compõem a federação, né, que compõem os elementos federativos do legislativo e do executivo, eles vão ser de julgamento do STF. E caberá ao STJ o julgamento quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuída de órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, excetuando os casos de competência do STF e dos órgãos da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho da Justiça Federal. Então, sempre que o órgão for residualmente, não estiver previsto ali dentro do rol de competência do STF, ou seja, STF, Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal de Contas da União ou dos tribunais superiores, próprio STF. Daí, de competência do STF, é difícil que o STF esteja na legitimidade passiva. Ele vai ter o quê? A competência para julgar. A legitimidade passiva é meio difícil se encontrar ali onde se aplicaria, tá? E o STJ vai ter essa competência residual quando não se aplicar, portanto, a essas competências do STF. O efeito da decisão, quando há o julgamento de um mandado de injunção, é que após longo período de evolução de entendimento do STF, passou da posição não concretista para a posição concretista geral. Portanto, os mandados de injunção 670, 780 e 712, buscando assegurar o direito de greve para seus filiados, tendo em vista a inexistência de lei regulamentando o artigo 37, 8º da Constituição, ou melhor, desculpa, 7º da Constituição Federal de 88, o STF, em importante decisão, por unanimidade, declarou a omissão legislativa e, por maioria, determinou a aplicação do que coube à lei de greve vigente do setor privado. O que está falando aqui, gente? Que a julgamento do mandado de injunção vai levar o quê? Ao STF ou ao STJ a criar uma norma, ou ele vai determinar que o legislativo, aquele órgão de competência, escreva uma norma? Tá? Qual que vai ser o critério? O que passou a valer atualmente é que o STF, o STJ, aquele que estiver julgando o mandado de injunção, vai criar ali uma norma, vai estabelecer uma norma para regulamentar. Então, o direito de greve lá dos funcionários públicos, quer dizer, quando havia ou não havia esse direito de greve previsto na Constituição, mas não havia uma norma tratando. Então, como não havia uma norma infraconstitucional tratando esse direito de greve, por exemplo, quando você estiver em greve, você tem que continuar recebendo seu salário. Não pode, se a greve for julgada legal, você tem que continuar recebendo salário. A greve é um procedimento legal previsto na Constituição. Só que não havia norma regulamentando para os funcionários públicos. Então, quando eles movem esse mandado de injunção, 670, 708, 712, o próprio STF fala, olha, é o seguinte, eu vou aplicar para vocês aqui essa norma que já existe aqui para o setor privado. Vocês vão usar a mesma coisa. Entendeu? No que tange aqui. Então ele pega e ele faz. É um modo de criação de norma. Então o STF mesmo fala, ó, vou regulamentar isso aqui, porque realmente não está regulamentado ainda e vocês têm esse direito previsto na Constituição. Só que precisa ter um regulamento, precisa ter ali específico o que vocês podem, o que não pode fazer, quanto tempo tem que durar a greve, se vocês podem receber salário, quais funcionários podem entrar em greve, quais não podem, qual que é o trabalho. Quando você pode ter uma greve geral de médicos? Não, tem que ter um atendimento mínimo. Policiais podem entrar em greve? Não podem. Quer dizer, eles regulamentaram essa situação do funcionário público para que ele possa ter acesso à greve. Tá? Então, a aplicação da lei não se restringe aos impetrantes, não é só quem apresentou a ação, vai acabar valendo para todo mundo, para todos os funcionários públicos.
mais o todo ao funcionalismo público. Então, se aplicou a todos os funcionários públicos. Tá? Então, um funcionário público entrou, o outro também. Entrou, digamos que tenha entrado um só, o STF foi lá, decidiu e aplicou, criou esse direito de greve para todos, regulamentou, né, para ser mais preciso, esse direito de greve a todos os funcionários públicos. Tá bom? A natureza é de uma ação constitucional de caráter cível e de procedimento especial. E o artigo 8º da lei do mandado de injunção, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para a determinar prazos razoáveis para o impetrado promover a edição de norma regulamentadora e b. estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-la. Caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado, esse prazo será dispensado quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. Então você dá a cutucada, fala, aí, cria a norma. Não criou, então eu vou criar os meios aqui adequados. Foi o que aconteceu aí nesses mandados de injunção que estabeleceram os critérios de norma, os critérios que regulamentam a greve de funcionários públicos, tá? Pessoal, então, ninguém interrompeu aqui no mandado de injunção, né? Então a aula passou um pouco mais rápido. Alguém tem alguma dúvida? Quer tecer algum comentário aí no que tange a mandado de injunção? Bom, o mandado de injunção ele é realmente mais simples, né? Ele é um pouco menos complexo do que seria o mandado, e até bastante incomum, para ser bem sincero, né? Ele é uma mosca branca, vocês não vão ver tantos mandados de injunção. Até existem um outro, teve mandado de injunção recentemente, até o que julgou a possibilidade de conversão de união estável entre casais homoafetivos em casamento, né? Então, que era até há pouco tempo viável só para casais heterossexuais, era que você tinha a união estável e você convertia a união estável em casamento, tá? Você podia fazer essa conversão de união estável para casamento. Recentemente, salvo engano, o mandado de injunção foi trazido com essa possibilidade, aí trouxeram uma série de direitos de, de garantias constitucionais, como, por exemplo, a possibilidade, a dignidade humana, a possibilidade de que todos são tratados iguais legalmente, né, o caput do artigo 5º da Constituição. Então, com base nessas garantias, falaram, poxa, se um casal heterossexual pode ter a sua conversão de união estável a casamento, eu também posso. Porque já havia o entendimento que cabia a união estável de pessoas do mesmo sexo, mas não havia essa possibilidade de conversão ao casamento. Então falou, pô, por que apenas o heterossexual pode converter para casamento e o casal homoafetivo não? E essa foi a indagação trazida nesse mandado de injunção, e aí julgou-se que sim, poderia, inclusive aí estabeleceu os critérios, aplicou-se aos mesmos critérios para os casais heterossexuais. Tá? Então, se eu salvo engano, acho que foi esse o instrumento utilizado, foi o mandado de injunção, que recentemente, portanto, foi utilizado para dar efetividade a essa garantia constitucional, tá? de igualdade, de dignidade da pessoa humana. Bom, alguém então quer. Alguém fez uma pergunta. Então, mandado de injunção é a criação de uma norma, de uma lei já existente? Não. E quem faz a norma é o juiz? Tá, vamos lá. O mandado de injunção é a criação de uma norma, de uma lei já existente? Não é bem
é mais ou menos isso, mas não é isso. É a regulamentação de uma garantia constitucional. Então, você já tem uma garantia constitucional e você não tem uma norma que regulamente ela. O caso ali da greve dos funcionários públicos é um ótimo exemplo. A Constituição trouxe a possibilidade, a Constituição de 88 trouxe a possibilidade do funcionário público entrar em greve. Saiu a Constituição de 88, é legal, tudo certinho. E aí não se não se criou uma norma para regulamentar. Então está falando assim, o funcionário público tem direito à greve. Só que aí não está escrito se como é que vai funcionar esse direito de greve, se vai poder suspender o salário desse funcionário, se vai poder ter, se os policiais vão poder, se vai poder policial fazer, se vai policiar, se pode médico, se vai ter que ter um número mínimo de funcionários atendendo, se os funcionários do judiciário podem, quer dizer, se for funcionário do judiciário pode ser todos e aí ficar sem judiciário, então quer dizer vai ter que ter um mínimo, não vai, pode diminuir o salário, não pode demitir funcionário público que entrou em greve. Não havia nada prevendo. Então era muito inseguro. Você era um funcionário público que iria entrar em greve, estava lá na Constituição essa possibilidade, só que você não sabia o que podia acontecer com você. Por quê? Porque apesar de ser um direito, não estava regulamentado. Não havia situações específicas para tratar. Então você não conseguia ali se defender e não conseguia se valer do direito à greve. Você podia entrar em greve? Podia, mas você não sabia o que ia acontecer com você. Porque apesar de haver o direito, não havia nada regulamentando. Então entraram com esses mandados de injunção e o STF falou, o legislativo faz alguma coisa. O legislativo não fez, entraram, se eu não me engano, no caso foi isso, entraram com mandado de segurança, o judiciário falou, o legislativo escreve uma legislação para tratar desse assunto, o legislativo não tratou, e aí entraram com outro mandado mandado de injunção, e o STF falou, bom, beleza, ninguém vai falar nada, eu vou falar. É o seguinte, vou aplicar para vocês isso aqui, redigiu uma parte do que seria e aplicou o que já se aplicava à iniciativa privada, aos funcionários da iniciativa privada, aos funcionários públicos. Algumas coisas, criou ali uma nova redação. E aí, a partir dali, os funcionários públicos passaram a ter uma legislação para falar, para chamar de sua, uma legislação para tratar ali do seu direito de greve. Tá? Então, quem faz a norma, ele que perguntou, essa norma vai ser, a princípio, o STF vai chamar o legislativo responsável ali, no caso for federal, a Câmara de Deputados, ao Senado, para que eles redijam uma norma que trate desse assunto. E se não houvesse, continuar a omissão, aí vai ser, essa norma será redigida ali, vai ser regulamentada pelo próprio STF. Tá? Então, o próprio STF vai poder fazer uma redação ali, regulamentar o que tange. Então, sim, de certa forma, não é o juiz, mas aí, no caso, os ministros, tá? Porque vai ser ou o STF ou o STJ. O STF vai tratar daquelas situações específicas que nós vimos, tá? A competência específica do STF, e a competência residual vai ser do STJ, tá bom? Mas o STF acaba sendo o grande responsável ali, tá? Até porque de matérias constitucionais, geralmente cai aí no colo do STF e geralmente os responsáveis pela elaboração legislativa são as câmaras, o Congresso Nacional, né, a Câmara dos Deputados, o Senado. Então, geralmente acaba caindo no colo do STF aí os mandados de injunção, tá bom? E quando o Judiciário informa o Legislativo sobre uma norma prevista para, pois, não estar regulamentada, dando um prazo para o Legislativo regulamentar. Seria isso? Então, a princípio, sim, ele dá esse prazo, só que se isso não for cumprido, aí o STF, ou o STJ, né, quem quer que seja o competente ali ao caso, irá redigir, vai regulamentar a norma aí numa situação excepcional, tá? O que mais, gente? Pode perguntar. Falando sobre a greve de policiais, né? Eu não vou entrar nos pormenores aí do direito à greve, porque não é bem a seara da nossa aula aqui, tá? Eu citei, quem vai poder falar mais sobre isso é o professor de Direito Administrativo e no que tange o direito
as relações privadas vai ser o direito do professor trabalhista. No caso da polícia civil, eu tenho a impressão que pode sim haver greve. Acho que eles têm que manter uma base mínima para atender, mas acho que a polícia civil pode fazer greve. O problema aí é a polícia militar. Por quê? E aí eu estou falando uma opinião talvez um pouco rasa, porque eu teria que me aprofundar no assunto, não é minha área de atuação. Mas a polícia militar, e aí teria que ver direito militar e assim por diante, mas o direito a polícia militar ela é regida pelo sistema, pela hierarquia militar, e essa aplica normas militares a eles, né? Tanto que se o policial militar comete um crime, ele vai responder ali na justiça militar. Então, para os militares, não existe direito à greve. Você não vai ver soldado entrando em greve. Isso é tido como motim. Tá? Então, soldado não pode entrar em greve. É muito limitado a atuação, como os soldados podem ali buscar soldados, cabos, principalmente aqueles com uma posição hierárquica mais abaixo, ali na hierarquia militar, e aí se aplica também aos bombeiros, né? Eles não podem entrar em greve, pela natureza militar deles. Tá? Os policiais civis, eles não são militares, então nessa lógica me parece que eles podem entrar em greve, mas aí sempre atendendo ao que estabelece a norma. Então, eles têm que manter um mínimo, a greve tem que ser legal. Por exemplo, não pode simplesmente todos os policiais civis pararem de trabalhar, isso não pode, tem que ter uma quantidade mínima ali, talvez um delegado por delegacia, ali, sei lá, alguma forma assim não pode simplesmente parar esse serviço público que é tido como essencial. Esses vão ser os critérios. Se o serviço é essencial, não pode ter greve total. Mas assim, o professor de direito administrativo certamente vai explicar com mais propriedade isso para vocês, tá? Então, policial civil também é uma afirmação. Só que tem que alguém entrar de forma coletiva ou individual. Para entrar com mandado de injunção, você pode entrar individual ou coletiva, tá? O individual é um direito seu que você quer fazer valer, uma garantia que não tenha norma complementar, e coletivo vai ter que ser o Ministério Público, um sindicato, uma associação, a Defensoria Pública, que vão poder entrar com mandado de injunção coletiva. O individual pode ser uma pessoa só, pessoa natural, né, pessoa física ou uma pessoa jurídica. Nós vimos aí na parte de, de competência, oh meu Deus, de legitimidade ativa e legitimidade passiva, tá? Aqui fala, professor policial civil também não pode fazer greve. É uma afirmação isso? Assim, como ele não é militar, não sei se ele é proibido de fazer greve. Eu acho que se aplica ali. Como eu disse para vocês, eu estou falando aqui sem me aprofundar no assunto, sem ter tanto, mas eu acho que o policial civil, em tese, poderia fazer greve sim, porque ele não é militar. Acho que o único que não pode fazer greve realmente é aqueles os militares, né? Porque militar fazendo greve é motim. Então, tanto policial militar quanto, sei lá, a Marinha, os soldados da Marinha, os cabos da Marinha, da Aeronáutica, os bombeiros, todos eles, por serem profissionais ligados, regulamentados pelo direito militar, por serem militares em sua essência, eles não poderiam fazer greve, tá? E o policial civil, aí eu acho que ele se equipara ao funcionário público, ele pode, desde que atendido lá os limites, como é um essencial, ele deve manter um mínimo funcionando. Entendo eu que seja isso, mas, como disse, talvez o professor de direito administrativo vai responder com mais propriedade. Porque o policial é ostensivo, então, mas aí é o policial militar, né? O policial civil não é. Tem essa divisão, policial militar e policial civil. Policial civil é uma coisa, policial militar é outra. Polícia civil é o investigador, é o delegado, policial militar é o PM, tá?
Ah, tá. A Sueli falou que isso já é uma afirmação. Policial civil não pode. Então tá, se você está falando isso, é que eu tinha entendido que era policial militar, mas então se existe já um posicionamento de que policial civil também não pode fazer greve, então tudo bem. Informação é trazida pela Camila. Ah, desculpa, pela Sueli. Normalmente os sindicatos fazem isso, né? O exemplo de sindicatos bancários, quando eles sentem que o direito foi ferido. Os sindicatos podem entrar com mandado de injunção, mas cuidado, mandado de injunção não é greve, tá? Greve é uma coisa. O direito de greve já está hoje previsto tanto para o funcionário público quanto para o funcionário da iniciativa privada. Bom, mandado de injunção é você utilizar uma norma, uma garantia constitucional que não tenha norma regulamentando ela. Aí você entra com mandado de injunção para que seja feita uma regulamentação daquela garantia constitucional que não possui, tá? Beleza. Então toma cuidado, tá, gente? O exemplo, às vezes vocês pegam um exemplo. O exemplo aqui que eu trouxe foi da greve dos funcionários públicos, porque tinha uma previsão na Constituição de greve para funcionário público, mas ela não estava regulamentada. E aí o funcionário público não sabe o que fazer. Agora, direito de greve é uma outra história. Greve é uma outra história, e vocês vão aprender isso no direito trabalhista. Tá? Os detalhes sobre greve, o que pode, o que não pode fazer com greve, lockdown. Vocês vão aprender lá no, no direito trabalhista. O que eu estou falando aqui é que o funcionário público não tinha regulamentado seu direito à greve, havia essa garantia constitucional e aí eles entraram com mandado de injunção e conseguiram que fosse regulamentado. A STF foi lá e regulamentou. Tá? Deu para entender que é diferente. Agora pode ser tantas outras situações. Tem aqui, por exemplo, do casal homoafetivo que quis se casar, né? E aí queria converter a união estável em casamento. Também eles usaram o mandado de injunção para essa finalidade. Falou, olha, eu tenho aqui, todos são iguais perante a lei, artigo 5º. Então, se o casal heterossexual pode se casar, converter a união estável em casamento, se a dignidade humana, tem lá no artigo 5º, então tem uma série de garantias e eu estou sendo privado aqui, olha, não estou sendo tratado com igualdade, eu tenho aqui essa possibilidade, os casais heterossexuais podem, e eu que sou aqui não posso. Então aí o STF foi lá e falou, não, você pode, e aplicou a semelhança ali, o que já existia para os casais heterossexuais, tá? Então não se limitem aí apenas a questão da greve, só foi um exemplo que eu trouxe aí, porque foi um caso emblemático do nosso ordenamento, tá? Beleza? Quem mais? Alguém quer trazer alguma? Ó, eu não coloquei aqui como atividade, mas fica aí a atividade para uma atividade complementar, tá? Quem fizer vai ganhar um bônus aí comigo. Eu não vou, como eu já pedi para vocês aquela no de processo, eu vou deixar de processo no direito civil na primeira aula, eu vou deixar essa aqui em aberta, mas eu vou pedir para que vocês então façam uma pesquisa, pessoal, quem estiver disposto, acho que é legal, faz uma pesquisa e procurem aí casos em que houve julgamento favorável em mandado de injunção. Eu quero que vocês expliquem, falem, olha, professor, vi esse caso aqui onde foi resolvida essa situação em mandado de injunção. Então procurem exemplos, tá? Que venham a ilustrar situações em que caibam mandado de injunção, de que já houve julgamentos em mandado de injunção. Tá? Então, aí você procura a norma que foi regulamentada e veja a decisão que tratou ali, tá bom? E aí na próxima aula a gente abre, inicia já conversando sobre isso, tá bom? Se eu esquecer, vocês me lembram, mas vamos criar essa atividade aí. Vai ser mais um bate-papo ali, vou convidar vocês a fazerem. Por favor, pelo menos umas 3 pessoas façam, para não depois chegar aqui e pedir, ninguém fez isso, tá? Procurem, é fácil. Professor, não Isso daí também, tá? Oi, precisa enviar, não, né? não Na precisa. hora, durante a aula, a gente Isso, fala para o senhor, passa o que a gente pesquisou, né? isso aí, isso aí, tá? Eu não estou falando quase, mas eu estou prestando atenção, tanto na aula de civil como nessa, viu, professor? Beleza.
Ah, somente funcionário público da área civil pode fazer greve, menos os que fazem parte da segurança, sejam policiais civis, militares, bombeiros. Bombeiro é militar, né? Então se aplica ali. E aí, policial civil, então, não pode também, né? Então, não pode. Então, mal. Ah, e o senhor que caso que foi negado, como assim caso que foi negado? O mandado de injunção que foi negado, pode também trazer, se vocês acharem alguma coisa. Tá de cabeça, assim, não recordo nenhum, não. Mas pode trazer, se você achar algum, traga também, acho interessante. Alguns denegatórios, tá? E também a gente pode, vocês trazem e a gente discute caso a caso, tá? Se vocês puderem trazer com link, vocês me passam aqui, eu já olho aqui, a gente analisa ao mesmo tempo, a gente já ter algum comentário sobre os casos que vocês encontrarem, tá bom? Beleza, então, pessoal. Alguém mais tem alguma dúvida? Pode perguntar aí. Bom, então eu vou encerrar a aula, lembrando que se eventuais dúvidas que venham a surgir, tanto na elaboração dos trabalhos quanto da matéria, vocês podem usar o WhatsApp, tá? Eu vi o pessoal falando aí que teve dificuldade de fazer pesquisa de jurisprudência. Ora, não precisava ter sofrido, era só ter mandado lá no WhatsApp e eu teria ajudado vocês a fazer a pesquisa, tá? Então, não precisa sofrer. Eu não vou ficar dando resposta, que nem o aluno, eu mandei lá o link do, dos locais para fazer pesquisa de jurisprudência, e aí ele pediu, me passa aí, quais são as palavras. Aí eu falei, ó, clica ali e escreve as palavras-chave. Ele, quais são as palavras-chave? Falei, bom, daí é com você, entendeu? Aí você tem que ir aprendendo como é que faz a pesquisa, né? Palavra-chave, o que que é? Juris, se escreve lá, né? No caso ali, que o trabalho que eu passei para vocês. Fácil, alimento, dano moral, inseto, contaminado. Então usa essas palavras, né? Isso que é palavra-chave, tá? Vocês usam isso no Google, né, gente? E se vocês não sabem usar o Google, vocês têm que aprender a usar o Google, né? Tipo, o pessoal brinca que tem gente que quem não sabe escrever no Google escreve coisas muito complexas, né? Qual é o melhor remédio para... E pior que o Google é tão bom hoje em dia que até se escrevendo coisas assim extensas, ele consegue te dar a resposta. Agora, por exemplo, qual é o melhor remédio para dor de barriga? Se escrever isso, ele vai dar a resposta. Mas se escrever remédio de dor de barriga, é muito mais fácil, ele vai encontrar uma série de reportagens lá. Você tem que também ter cuidado, porque vai vir um monte de bobeira também. Mas é isso, tá, gente? Então, vocês vão aprendendo, pegando o jeito aí de utilizar essas ferramentas, eu vou incentivando vocês a aprender a utilizá-las, tá? É... Bom, pessoal, então eu vou encerrar a aula. Alguém mais? Alguma pergunta? Tá bom. Bom, gente, então, até a nossa próxima aula e falou!